Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna e hoje, juntamente com Juliane e Ivo, vamos apresentar a prática Linhas de Amarração. Agora, venham com a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. O trabalho será composto por introdução, objetivos, equações, materiais, procedimento experimental, resultados, conclusão e referências. Extração. A operação de extração é também uma operação de separação, purificação, muito comum a nível industrial. Na extração, a separação do soluto da mistura de alimentação é promovida pela adição de outro composto, um terceiro composto no caso da alimentação ser uma mistura binária, o qual designamos por solvente. A operação consiste em alimentar uma coluna de extração já preenchida com solvente com um líquido que contém o componente desejado. Uma vez em contato, o soluto proveniente da alimentação irá ser transferido para o solvente. Desta forma, formam-se, ao final da extração, duas correntes. Uma corrente de solvente rica em soluto e uma corrente com baixas quantidades de soluto não extraído. Extração líquido-líquido. No processo de extração líquido-líquido, adiciona-se um solvente parcialmente miscível, com a mistura original constituída por diluente e soluto, porém capaz de solubilizar o soluto. Este processo é muito comum no tratamento de minérios, na indústria alimentar, farmacêutica e de cosmética, e na produção de óleos essenciais, assim como na purificação de correntes efluentes, com vista a retirar contaminantes indesejados e tóxicos que já existem em muita pequena quantidade, como por exemplo na remoção do fenol na produção de policarbonato. A escolha do melhor solvente e das condições ótimas de operação do processo de extração podem ser determinadas através da simulação de uma coluna de extração por estágios, onde são empregados modelos dos coeficientes de atividade para calcular o equilíbrio líquido-líquido. Um bom solvente precisa ser miscível ao soluto e parcialmente miscível ao diluente, ter grande diferença de densidade entre o diluente e o solvente, possuir solvente com menor custo e o solvente deve ser facilmente recuperado. Equilíbrio líquido-líquido. Fenômeno que ocorre quando dois ou mais líquidos puros são misturados em condições apropriadas de temperatura e pressão, formando duas ou mais fases líquidas em equilíbrio com diferentes composições. A descrição do equilíbrio líquido-líquido é baseada na igualdade de pressões, temperaturas e fugacidades. Os modelos empregados para a obtenção do equilíbrio líquido-líquido devem possuir parâmetros de interação intermolecular que precisam ser previamente determinados por meio de dados experimentais. E, por isso, é importante aplicar o diagrama ternário, para assim conhecer as linhas de amarração experimentais que envolvem o solvente e a mistura do diluente e soluto. Diagramas ternários. Os diagramas ternários surgem como uma ferramenta de extrema importância para a realização da extração líquido-líquido, uma vez que é necessário conhecer como se comporta o equilíbrio dos líquidos em questão. A figura contém o diagrama ternário e suas linhas de amarração. Estas servem para conectar as duas fases resultantes do processo de extração: o refinado, que apresenta baixas quantidades de soluto, e o extrato, que apresenta altas quantidades de soluto. Mas
Mas o que são estas linhas de amarração? No caso de duas fases em equilíbrio, dentro da curva binodal, pontos que representam misturas que formam fases conjugadas de mesma composição podem ser unidos por uma reta conhecida por linha de amarração ou tie line. As linhas de amarração são fontes de dados de composições do equilíbrio suficientes para obter parâmetros em um modelo termodinâmico. Por isso, utilizou-se a modelagem para desenvolver modelos e descrever o comportamento do sistema. E o ponto crítico? Consiste no ponto em que as composições dos componentes em ambas as fases são iguais. Para determiná-lo, utiliza-se o método gráfico das paralelas. Neste método, parte-se das extremidades das linhas de amarração, traçando-se retas paralelas aos lados do diagrama ternário. Quando as retas se cruzam, as retas formam um conjunto de pontos. Este conjunto representa uma curva de tendência. No ponto em que esta tendência e a curva binodal se interceptam, tem-se o ponto crítico. O objetivo desta prática é medir as composições das fases em equilíbrio do sistema ternário: água, ácido acético e acetato de etila, sendo a água o componente 1, o ácido acético o componente 2 e o acetato de etila o componente 3, na temperatura de 20 graus Celsius, bem como determinar as linhas de amarração no diagrama ternário. Agora vamos para as equações que irão guiar a realização desta prática. Primeiramente, tem-se que a reação de neutralização do ácido acético com hidróxido de sódio ocorre na proporção de 1:1. Dessa forma, tem-se que o número de mols de ácido será igual ao número de mols de base, conforme mostrado na equação 1. A fração mássica de um determinado componente pode ser calculada pela equação 2, e a soma das frações mássicas dos componentes de uma mistura é igual a 1, conforme mostrado pela equação 3. O número de mols de cada componente é dado pela equação 4. E os erros experimentais, no caso absoluto e percentual, são calculados respectivamente por meio das equações 5 e 6. Agora vamos falar sobre o ajuste dos parâmetros de acordo com o modelo Uniquark. Segundo Hackbarth, a equação do modelo Uniquark, sendo esse modelo, o nome desse modelo, a abreviação da expressão Universal Quasi-Chemical Model, representa melhores propriedades de mistura fortemente não ideais, que apresentam dependência de seus parâmetros com a temperatura e são facilmente estendidas para misturas com multicomponentes, usando apenas parâmetros de interação binária. O cálculo da energia livre de Gibbs em excesso, GE, pelo modelo Uniquark, é dado por um termo combinatório e por um termo residual. A parte combinatória descreve as contribuições entrópicas dos componentes, e a parte residual depende das forças intermoleculares. E aqui, as equações 7 e 8 mostram as fórmulas de cálculo para a energia livre de Gibbs em excesso, sendo a equação 7 a parte combinatória e a equação 8 a parte residual. E essas duas equações são dadas de acordo com o modelo Uniquark, onde Z é o número de coordenação, que é fixo em 10, e φ e asterisco é a fração de segmento média, definida pela equação 9. E θi é a fração de área média, definida pela equação 10. Os parâmetros R, Q e Q' são constantes da estrutura molecular dos componentes puros e dependem do tamanho e da área superficial das moléculas. Em geral, considera-se Q igual a Q'. Os parâmetros binários τ i j e τ ji estão relacionados à energia característica da interação entre as moléculas do tipo I e J, onde um desses parâmetros, τ i j,
é dado através da equação mostrada na equação 11. Materiais e métodos. Os materiais que iremos precisar para a nossa prática de linhas de amarração são balão volumétrico, agitador mecânico, balança, Erlenmeyer, reagentes, ácido acético, acetato de etila, álcool etílico, solução de hidróxido de sódio 2 molar e água destilada, células e materiais para análise, como buretas e indicador fenolftaleína. Procedimento experimental. Iremos ver agora uma breve apresentação do sistema montado para a realização da prática e dos materiais. Olá pessoal, na nossa prática de hoje de linha de amarração, a gente vai medir as composições das fases em equilíbrio no sistema ternário, composto por água, acetato de etina, ácido acético. Para isso, a gente vai utilizar uma célula encamisada, cada um com seu respectivo agitador mecânico. Vamos utilizar valores volumétricos, Erlenmeyer e uma pipeta volumétrica graduada, para depois a gente determinar a linha de amarração em um diagrama ternário. Essa é a visualização das células, onde irão conter as misturas dos componentes para a posterior formação do diagrama ternário. Cada célula irá conter diferentes proporções de ácido acético. Aqui estão os nossos materiais, os nossos balões volumétricos e os nossos reagentes, acetato de etila e ácido acético. O primeiro passo do procedimento experimental será preparar soluções de ácido acético de 5, 10, 15, 20, 25 e 30%. Após o preparo, teremos que transferir 50 ml da solução de ácido acético para as células, de acordo com cada composição. Também iremos adicionar 50 ml de acetato de etila nas células. Essa mistura será agitada durante 30 minutos e iremos esperar mais 30 minutos para a decantação. O próximo passo será coletar as amostras. Com as soluções em equilíbrio, ou seja, com a separação visível das fases, coletaremos as amostras em duplicata das duas fases formadas. Em seguida, pesar 10 gramas das amostras obtidas e acrescentar 10 ml de álcool etílico para evitar a formação de fases. Por fim, titular as amostras com solução de hidróxido de sódio 2 molar, para fins de determinar a concentração de ácido acético. Utilizar a fenolftaleína como indicador. Com o procedimento experimental realizado, agora podemos obter os resultados da prática estudada. O primeiro resultado obtido é em relação à tabela 1, que diz respeito aos dados da titulação, o número de mols e fração mássica do ácido acético. Com o volume médio de hidróxido de sódio obtido na titulação, foi possível calcular o número de mols de ácido acético através da equação 1. Tendo então esse número de mols, as frações mássicas foram determinadas. Nessa tabela, temos a concentração do ácido acético, das soluções que foram preparadas, o volume 1 de NaOH, o volume 2 de NaOH e o volume médio desses volumes 1 e 2. Tendo isso em mãos, calculamos o número de mols,
Tendo o número de mols, determinamos a fração mássica do ácido acético na fase pesada. A tabela 2 refere-se ao mesmo procedimento da tabela 1, entretanto, trata-se da fase leve. Então temos o volume 1, volume 2, o volume médio de hidróxido de sódio, o cálculo do número de mols e o cálculo da fração mássica de ácido acético para cada concentração preparada. Com o objetivo de encontrar uma equação que represente os dados experimentais, plotou-se um gráfico com as frações mássicas de ácido acético em função das frações mássicas de acetato de etila. A linearização polinomial de quarto grau foi aplicada no ajuste dos dados, obtendo um R² de 0,98. Então, nesse gráfico, temos a fração mássica do ácido acético em função da fração mássica do acetato de etila. E a fração mássica da água foi obtida através da equação que relaciona que a soma das frações mássicas em uma mistura é igual a 1. Para obter valores em termos de frações molares, multiplicou-se as frações mássicas dos componentes pela massa total da amostra, que foi de 10 gramas, para cada uma das fases. Assim, obteve-se as massas de cada componente. A partir desses valores, calculou-se as frações molares. E todos esses cálculos resultaram na tabela 3, de frações molares dos componentes na fase leve e na fase pesada. Observando essa tabela, é possível inferir que a fase leve é rica em acetato de etila e, em contrapartida, a fase pesada é rica em água, sendo que a fase aquosa se deposita no fundo do funil porque ela é mais densa que a fase orgânica. Com os dados das frações molares, plotou-se o diagrama ternário, representado à esquerda, onde temos a curva binodal e as linhas de amarração representadas em azul, para o sistema acetato de etila, ácido acético e água. O diagrama à direita foi obtido teoricamente na temperatura de 20 graus Celsius, para fins de comparação. É possível perceber que o comportamento das curvas é semelhante, porém, a curva teórica tem um perfil parabólico com amplitude maior para o lado direito. As timelines, obtidas experimentalmente, foram semelhantes às teóricas, com inclinações suaves e comportamento decrescente no sentido do ácido acético, indicando que existe uma maior porcentagem desse soluto no extrato do que no refinado. Isso significa que o solvente é capaz de extrair o soluto da fase aquosa, pois este tem preferência pelo solvente. Determinação do ponto crítico. O ponto crítico é o ponto onde as duas fases do equilíbrio líquido-líquido têm a mesma concentração e densidade. Neste ponto, a extração do soluto é inviabilizada, sendo um parâmetro importante para se considerar em um processo de separação. Para determinar a composição do ponto crítico para esse sistema, utilizou-se o método das paralelas. Traçou-se retas paralelas às retas do diagrama ternário que tocam as composições das timelines para as fases do extrato e do rafinado. Com os pontos obtidos, traçou-se uma curva que intercepta a curva binodal, sendo este ponto de intercepção o ponto crítico. O método das paralelas foi realizado tanto para os valores experimentais como para os valores teóricos. Fazendo a leitura no diagrama ternário, podemos encontrar as composições do ponto crítico, experimental e teórico e compará-los. A tabela 4 traz a comparação entre os pontos críticos teórico e experimental. Podemos observar nessa tabela que o erro calculado aponta um desvio maior no valor da composição do ácido acético no ponto crítico. Esse erro pode ser explicado pela diferença do perfil da curva binodal experimental em relação à teórica.
Características do solvente. O solvente utilizado na extração líquido-líquido deve cumprir com alguns requisitos para que o processo de extração aconteça de maneira eficiente e viável, do ponto de vista econômico e ambiental. Para isto, ele deve possuir baixa solubilidade, diferença de densidade em relação ao diluente, volatilidade superior à do soluto, toxicidade deve ser nula ou baixa e não deve ser corrosivo. Além disso, não pode apresentar tendência de formação de lama na interface dos dois líquidos e não deve ser dispendioso. O acetato de etilo utilizado como solvente neste processo cumpre com a maioria dos requisitos citados, de maneira que possui baixa solubilidade no diluente, grande diferença de densidade em relação ao diluente e possui baixa toxicidade. Porém, a afinidade do soluto por esse componente é razoável. Ajuste de parâmetros do modelo Uniquark. A partir do uso do software AspenTech, para avaliação do diagrama ternário do sistema água, ácido acético e acetato de etila, foram obtidos os parâmetros para ajuste do modelo termodinâmico Uniquark. Utilizou-se o método de regressão de dados seguindo basicamente os seguintes passos. Primeiro passo: selecionar o tipo de execução, data regression. Segundo passo: selecionar o tipo de mistura e os componentes da mistura. Terceiro passo: selecionar o método base, Uniquark. Quarto passo: selecionar no setup o tipo de dado TXX, pressão constante e temperatura variando. Etapa 5: ir em data, escolher a temperatura e adicionar as composições molares da fase pesada e da fase leve. E por último, etapa 6, selecionar a regression e escolher os dados seus em dataset. De acordo com essa metodologia, foi criado a tabela a seguir, que representa os parâmetros experimentais do modelo Uniquark para o sistema ternário água, ácido acético, acetato de etila a 20 graus Celsius. Como resultado, comparando estes valores aos parâmetros reportados por Colombo para o mesmo sistema, observou-se uma discrepância. Isso ocorre porque o ajuste de parâmetros deve ser feito para as 6 combinações dos componentes do sistema, e cada método busca minimizar o erro variando esses parâmetros. Assim, não necessitam ter valores iguais. Por isso, ocorrem os valores diferenciados. Análise do benzeno como solvente substituto. Para avaliar o desempenho do benzeno como solvente, foram obtidos da literatura dados do equilíbrio água, ácido acético e benzeno na temperatura de 20 graus Celsius. Os diagramas ternários obtidos através do software Aspen permitem avaliar a capacidade de recuperação do soluto pelos solventes por meio de uma reta tangente à curva binodal, onde o ponto de intersecção no eixo do acetato apresenta a fração máxima que pode ser extraída pelo solvente. Essa análise mostra claramente a diferença na capacidade de recuperação do soluto pelo solvente, sendo esta muito maior para o benzeno. O benzeno, embora por análise teórica tenha se mostrado muito superior ao acetato de etila no processo de extração prático, apresentaria problemas relativos à segurança no manuseio e acarretaria custos adicionais, considerando que a indústria teria
que se adequar ao manuseio de um reagente tóxico como o benzeno. A toxicidade do benzeno também limitaria as aplicações do ácido acético extraído, pois traços de benzeno no soluto purificado inviabilizariam o uso deste ácido pela indústria de alimentos, por exemplo, devido ao potencial cancerígeno do mesmo. Problema proposto. Inicialmente, se tem 100 ml de uma mistura, 45% molar de água, 45% molar de acetato de etila e 10% de ácido acético. Esta mistura é heterogênea? Se sim, qual o volume e composição de cada uma das fases? Compare os resultados usando os dados experimentais e os dados da literatura. A figura mostra um diagrama ternário indicando a localização do ponto de composição definida pelo problema, representando uma comparação entre a curva binodal do método 1 e a curva binodal teórica. Pode-se analisar, o ponto localiza-se na região heterogênea, tanto para a curva binodal pelo método experimental 1, quanto para a curva binodal teórica. Conclusão. Concluindo, temos que as linhas de amarração experimental e teórica apresentaram-se semelhantes. O valor do ponto crítico experimental e teórico foram próximos. Parâmetros diferentes não indicam que o sistema é inviável. Quanto à substituição do acetato de etila por benzeno, implicaria um solvente com propriedades superiores. Porém, sua alta toxicidade inviabilizaria o uso. Estas são as nossas referências e esperamos ter contribuído para o seu conhecimento. Obrigada pela atenção.